Não terceirize essa questão da socialização, porque a forma que o seu filho vai reagir e interagir com o mundo está sendo moldado por essa socialização que, se você não estiver fazendo, outras pessoas vão estar. E essas pessoas vão ser uma professora que você não conhece e outras crianças que estão sendo educadas, moldadas e direcionadas por outros pais que você não sabe quais valores têm, pelo que passam e qual é a realidade deles. E tudo na vida dos nossos filhos exige uma educação em relação a como eles vão perceber as coisas, diante de perceberem uma coisa, de que forma reagir. A gente precisa tomar muito cuidado quando a gente toma a decisão de colocar na creche para socializar. E eu quero deixar muito claro aqui que nenhuma mãe que precisa colocar na creche se sinta mal por ter que fazer essa escolha, por ter que fazer essa opção. Quando a gente precisa deixar com alguém e que a gente acha que a melhor opção é a creche, a gente precisa estar muito tranquila em relação a essa nossa escolha. O ponto está em quando a gente acha que a gente precisa da creche e que ela é a melhor opção para a questão da socialização, quando os nossos filhos ainda são muito pequenos e eles não estão com uma base bem estabelecida. Socialização não é a simples interação entre indivíduos. É o processo de adaptação de um indivíduo a um grupo social. Tudo o que a gente faz em relação aos nossos filhos precisa de uma intenção de educar. Ele não sabe como reagir aos estímulos, ele simplesmente é uma tela em branco. E ele precisa de alguém como referência para interpretar o que está acontecendo ao redor dele. Ele precisa de alguém ali responsável por educar as suas vontades, as suas ações, por interpretar as suas percepções. O primeiro local de socialização dos nossos filhos precisa ser a nossa casa, desde que esse bebezinho nasce. E quando a gente coloca para outras pessoas essa responsabilidade de conduzir o nosso filho nesse processo de como interagir com outras pessoas, a gente talvez perca de dar para o nosso filho a educação que nós queremos que eles tenham ao interagir diante de uma sociedade. Se a gente entende que é em casa que isso começa, a gente não corre o risco de educar filhos únicos, se é que você me entende. Por mais que o seu filho seja filho único, não é porque ele não tem irmãos que ele pode ser o centro do mundo, que ele pode achar que ele tem direitos a mais do que outras pessoas, que ele pode fazer aquilo que ele quiser. Só que a gente esquece que é em casa, dentro do amor desse ambiente familiar, que os limites precisam ser colocados, que o respeito precisa ser ensinado. É no ambiente familiar que essa socialização precisa começar. A creche em si não é um problema. O ponto importante para a gente prestar atenção está no fato de a gente achar que colocar na creche é a melhor opção para socializar. Porque nós não sabemos como, em casa, colocar essas coisas de forma que os nossos filhos se desenvolvam nessa direção. É em casa que a gente precisa entender esse nosso papel e a importância de quem pode ficar o máximo de tempo possível com o filho, dando essa educação, orientando de que forma agir diante da sociedade. É por isso que existe sim uma importância da gente levar os nossos filhos para interagir com outras crianças. Porque é quando eu levo o meu filho no parquinho que, se eu estou com essa intenção de educação e não apenas de interação, que eu vejo momentos perfeitos de aproveitar para ensinar. É nos momentos em que nós estamos vendo os nossos filhos interagirem que a gente faz essa correção, que a gente dá esse direcionamento. E isso acontece tanto na rua quanto dentro de casa, com a relação dessas crianças com os pais. Eu preciso entender que todos são indivíduos e que têm
que são importantes dentro dali daquele ambiente. Essa criança não está acima de nenhuma outra pessoa daquele convívio. Não é só uma questão de ficar em casa por ficar, de simplesmente não ir para a creche porque já que eu posso ficar com meu filho, eu vou ficar com ele o máximo que der para aproveitar. Sim, isso é maravilhoso, mas a gente precisa ter uma intencionalidade naquilo que vai ser feito. Porque senão o não deixar na creche pode virar permissividade e uma criança que realmente não consegue interagir com outras pessoas e outras crianças de uma forma sem achar que é o centro de tudo, porque ela está sendo criada assim. Ela está sendo direcionada para ser esse centro do mundo. Eu preciso ter intenção e saber o que eu estou fazendo. Eu preciso agir nessa direção para se relacionar com outras pessoas de acordo com aquilo que são os nossos valores familiares, com aquilo que a gente quer que o nosso filho seja perante as outras pessoas. Muitos pais que têm só um filho, eles têm essa dificuldade de perceber que a criança não precisa ir para a creche. Pode ser uma opção, e cada família faz o que acha que deve em relação ao seu filho, mas isso não é algo que precisa acontecer para a educação daquela criança. O melhor ambiente para essa criança ser educada, ser direcionada, é o ambiente familiar. Quando a gente não tem essa possibilidade de ficar com o nosso filho por mais tempo para fazer essa base, a gente precisa ter a noção de que não é porque está no colégio que essa socialização está sendo feita da forma que a gente gostaria. Essa base ainda assim precisa ser criada nos momentos em que a gente está com os nossos filhos. E se esse cuidado não é tomado, muitas vezes os pais acabam fazendo exatamente o oposto, que é o quê? Eu preciso, no pouco tempo que eu tô com meu filho, fazer tudo por ele. E aí isso acaba, sem querer, trazendo uma permissividade. Acaba que muitas pessoas não agem com a intenção da educação. Ela acaba no colégio, na creche, conseguindo fazer as coisas e em casa não. Porque em casa ela pode tudo. Em casa ela não precisa ter autonomia. Em casa ela não precisa ter os seus deveres. Em casa ela não precisa nada porque os pais querem suprir de alguma forma essa carência de tempo de uma forma equivocada, que não está trazendo benefício para a educação daquela criança. Então, independente se a criança é filha única ou se ela tem irmãos, precisa que em casa essa criança esteja recebendo dos pais o direcionamento